Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje quero apresentar o segundo volume da grande obra de história de Portugal de Anthony R. Disney, que eu já tinha apresentado o primeiro volume, portanto, sobre a história de Portugal e do Império Português, desde os primórdios das civilizações antigas até mais ou menos ao século XVIII. Portanto, eu tinha apresentado o primeiro volume e agora quero aqui apresentar o segundo volume, portanto, mais extensivo, não é? Bastante mais extensivo, que vai se diferenciar do primeiro volume por abranger, portanto, o período ultramarino. Todo o período ultramarino. Portanto, o livro de Anthony R. Disney, que nos diz uma epopeia que marcou Portugal e o mundo, os factos históricos e as pessoas que moldaram um império vasto e disperso, mas unido durante séculos. Portanto, uma visão integradora e crítica da história de Portugal até ao início do século XIX. Este novo volume, como eu disse, concentra-se na história do Império Ultramarino, que se estendeu pelo norte, oeste, leste da África, as ilhas atlânticas e a Ásia Marítimo e o Brasil. A presença dos portugueses nos mais variados pontos do mundo, a exploração geográfica de extensos territórios, a abertura de vias de comunicação e a criação de entrepostos comerciais, o contacto com os povos locais e a, portanto, bilateralização do processo de interação. Portanto, isto é o segundo grande volume da obra de Anthony R. Disney, que nos brinda aqui com um livro muito completo sobre praticamente a época dos descobrimentos, não é? E o Império Ultramarino. Um livro muito interessante. Portanto, rapidamente vamos ver quem foi e quem é Anthony R. Disney, que, portanto, é especialista em história, principalmente história de Portugal, sobre os descobrimentos e o Império do Ultramar. Estudou na Universidade de Oxford e na Universidade de Harvard, portanto são consideradas uma das melhores universidades do mundo, e lecionou História em Melbourne e na Universidade de La Trobe. O historiador é reconhecido internacionalmente pelos seus estudos proeminentes sobre, como eu disse, a história do imperialismo português. Portanto, é alguém que percebe muito, muito mesmo do assunto. E mais uma vez, penso que esta seja uma das melhores obras, neste momento, que está à venda, sobre, portanto, a época dos descobrimentos. E nós podemos dizer que o livro, portanto, tem a seguinte composição. Começa, portanto, com o prefácio, depois temos o primeiro capítulo sobre o norte de África. Portanto, temos o início, a conquista de Ceuta, temos a era da neo-reconquista, a retirada e impasse, os custos e benefícios económicos, o desastre de Alcácer Quibir e as fortalezas depois de Alcácer Quibir. Isso é o primeiro capítulo. No segundo capítulo temos a exploração das costas da África Atlântica. Portanto, o papel do infante Dom Henrique, as viagens de Dom Henrique, costa e rios da Guiné, Cão, Dias e o Atlântico Sul, as viagens de longo curso e a tecnologia náutica. Pero de Covilhã e Prestes João. Isto, portanto, no segundo capítulo. No terceiro capítulo temos o envolvimento da África Atlântica. Os lucros nas margens do deserto do Saara, negociações com a concorrência, a Croa, os lançados na Alta Guiné, as viagens portuguesas da Guiné-Bissau, o ouro de São Jorge da Mina. Portanto, temos o Reino do Congo, a conquista de Nongo, as primeiras colónias portuguesas em Angola, o tráfico de escravos de Angola. No capítulo 4 temos as Ilhas Atlânticas e a pesca. Portanto, o início da colonização da Madeira, o desenvolvimento posterior da Madeira, açúcar, vinho e sobre a população, a descoberta e colonização, o desenvolvimento dos Açores no final do século XVIII e no século XVII e XVIII, Portugal e as Canárias, as Ilhas de Cabo Verde, descoberta, colonização e crescimento inicial, Cabo Verde e os anos mais tardios, Santo Tomé e Príncipe, Ilhas dos Escravos, a pesca da Terra Nova e o Atlântico Sul.
No capítulo 5, portanto, o livro é muito completo. A passagem para a Ásia Marítima, temos a primeira viagem de Vasta Gama, a Índia, a introdução ao ouro, o sonho manuelino, Albuquerque, a consolidação pós-Albuquerque, a escalada da diplomacia. Capítulo 6, o Império do Oriente. Estado da Índia, a coroa e o comércio da pimenta, a entrada no comércio intemporâneo, a carreira da Índia, o governo à distância, o ressurgimento tardio do expansionismo, as perdas do século XVIII. 17. A presença informal no Oriente, uma introdução ao comerciante privado, o comércio privado na Ásia Marítima Ocidental, o comércio privado na Ásia Marítima Oriental, os soldados da fortuna, colónias e colónias informais, os detentores de prazos em Moçambique, os católicos no mundo estranho. Capítulo 8. Brasil, tomada e posse. As primeiras viagens e a era das feitorias, os ameríndios, a sua cultura, o estabelecimento de colónias, os primeiros 100 anos, a desintegração da sociedade armíndia costeira, o impacto dos jesuítas, portanto, que era portanto, a importância que teve a sociedade dos jesuítas, a introdução estrangeira europeia no início do século XVII e a conquista holandesa do Pernambuco, o governo do conde João Maurice de Nassau, o fim do Brasil holandês, portanto, a formação do Brasil colonial, capítulo 9, temos, portanto, árvores e comerciantes, a chegada do açúcar, o comércio de escravos africanos para o Brasil, portos e plantações, quintas e fazendas, colónios portugueses, a miscigenação, o início da escravatura colonial e da sociedade esclavagista, escravos fugidos, pobres, livres e controle social, São Paulo e o interior do Sul, os interiores Nordeste e Noroeste. Eu estou a andar depressa porque isto é muita coisa, são muitos pontos e é muita matéria, este livro é muito completo. Portanto, capítulo 10, temos depois Brasil, colonial tardio, a reconstrução do pós-guerra, açúcar, tabaco e gado, o grande boom da mineralização, a população livre das Minas Gerais, na era do ouro, a escravatura em Minas Gerais, o neomercantilismo pombalino, o pós-pombalino, o ressurgimento económico do final do século XVIII, a extensão e estabelecimento das fronteiras norte, oeste, sul e instituições e separações. Persistências da Índia, capítulo 11, final do século XVII e princípio do século XVIII. Goa e os seus rivais europeus, portugueses, omarins, maratas, melhores e novos padrões do comércio intercontinental, colonial tardio, a luta do Estádio da Índia pela recuperação no final do século XVII, conservadorismo e estagnação no início do século XVIII, o revivalismo e a expansão em meados do século XVIII, Goa e as reformas de Pombal, a conspiração dos Pintos, a ocupação britânica de Goa. E por fim, o último capítulo, capítulo 18, o Império do Oriente na era colonial tardia, o Estado da Índia para lá do subcontinente, Macau e o seu comércio da crise da recuperação, o comércio macanense no final do século XVIII, uma introdução à sociedade e governo macanense, Macau e os mandarins, as relações de Macau com Pequim, a Câmara de Macau, as autoridades da coroa, posição vantajosa em Timor, a perda da costa de Sueli, comércio do marfim, do ouro, dos escravos de Moçambique, a entrada em cena dos usuários, Moçambique e o início do Império Territorial, os prazos de Moçambique depois de 1650, Moçambique e as reformas do século XVIII. Depois temos no final a conclusão, biografia, glossário e as notas. Portanto, aqui o livro, mais uma vez eu mostro, portanto, muito bem conseguido. Portanto, a história de Portugal e do Império Português, segundo volume, que abrange o Império Ultramarino, os descobrimentos e o Império Ultramarino. Portanto, este volume baseia-se principalmente e unicamente no Império Colonial, nos descobrimentos e, portanto, em todas as posses ultramarinas de Portugal. Portanto, isto é, sem dúvida, para quem quer aprofundar esta parte da história, um livro muito bem conseguido. O autor, portanto, faz aqui um texto muito interessante, com muitas fontes biográficas, muitas notas, e mais uma vez devo tirar o chapéu a esses dois volumes, não é? A esses dois grandes volumes, estão aí à venda em qualquer livraria, e era isso que eu queria hoje apresentar. Portanto, não deixam de ser dois grandes trabalhos que estão aqui, e espero que isto possa despertar a curiosidade dos meus amigos para lerem um pouco mais sobre a história de Portugal. Fica aqui a referência de Anthony R. Disney. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.